Então o negócio ficou muito bom pro São Paulo Futebol Clube e hoje nós, São Paulinos, temos a condição plena de acreditar em Libertadores, acreditar também em Copa do Brasil e a retomada do Campeonato Brasileiro não precisa nem acreditar, já é uma realidade que bate a nossa porta. Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Falaremos hoje de tudo que tem no São Paulo Futebol Clube, todas as notícias e de tudo que você quer saber desse time do Tricolor, o tricampeão do mundo que agora finalmente volta pro eixo. Vamos juntos então? Então vamos junto então. Olha só, antes de começar então tudo aí, ó, chega nesse like pra dar aquela engrandecida, aquela moral no vídeo e se inscreva também aqui no canal, vem comigo, faça parte, mas deixa o like aí, compartilhe, vem, faça. Dá essa força aí também que você me ajuda muito, nem sabe o quanto. E o resto eu faço por aqui, beleza? O Tapia ontem, ele entrou. E ele entrou junto com o Lucas Ferreira, né? O Crespo havia sido perguntado 2 vezes já sobre o Lucas Ferreira. E na primeira ele fala que ele nem conhece o Lucas Ferreira, tal, tava machucado, ele nem teve tempo. Na segunda vez que ele é perguntado sobre o Lucas, ele fala, ó, o cara tem que treinar igual os outros, cara. Aqui não tem preferido. Ele tem que entregar no treino igual todo mundo e beleza, e vamos que vamos. E aí ele foi lá e colocou o Lucas Ferreira pra jogar ontem. O Lucas Ferreira pega uma bola cara a cara com o gol e ele toma as piores decisões. Nada também de errado, o cara acabou de voltar. Molecão da base aí, tá tudo beleza. Só que o Tapia tava do lado dele. E o que eu quero falar aqui não é uma crítica ao Lucas Ferreira. Lucas Ferreira errou feio. Mas não é uma crítica a ele não, é um elogio ao Tapia. O Tapia, ele tinha se projetado pra fazer um gol contra o Corinthians e ele infiltra, recebe um passe excelente e ele erra também. Ele, em vez de chutar, ele não chuta. Na hora de cruzar, ele não cruza, ele dá um tapa de chapa pro lado lá na bandeira de escanteio, horroroso. Depois ele faz a mesma jogada, se projetando pra receber um passe maravilhoso do Ferrarese e ele faz um golaço contra o Fluminense. E ontem, no outro jogo que ele joga, que ele entra no finalzinho do jogo sempre, né? Ontem ele também consegue se projetar da mesma forma, dando condição pro Lucas Ferreira tocar a bola pro Tapia ali e ele fazer outro gol contra o Inter em Porto Alegre. Então assim, qual que é o nível do Tapia? Isso que eu tô me perguntando aqui. Porque o Tapia ontem, se o Lucas Ferreira dá o passe, se é o Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura, ele recebe esse passe. Será que ele faria um terceiro gol, um segundo gol, quase que um terceiro, numa jogadas muito parecidas, onde ele sabe buscar esse espaço no contra-ataque? Ontem me impressionou. Falei, é incrível de ver o cara se projetando dessa maneira aqui. Porque a princípio o Corinthians, tava ganhando o São Paulo, tá, beleza. Depois contra o Fluminense, tudo tem contexto. Agora, terceiro jogo seguido, ele faz a mesma jogada. Será que essa é a característica dele? Que o levou para o River Plate, lá do Chile, ele acaba no Chile, né? Ele acaba no River Plate e aí do nada ele perde espaço e o São Paulo teve um olhar perfeito para ir buscar um cara de qualidade. Tá me parecendo que sim. Esse posicionamento do Tapia é de cinema. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas me parece de cinema e a coisa ficou muito linda pro nosso lado, eu estou gostando muito de ver. O Arboleda, ele fala que o Crespo, ele mudou a mentalidade dos jogadores do São Paulo. E o Arboleda, é legal falar dele, porque ele faz um gol contra o Fluminense, num cruzamento do Lúcio. Então, o Fluminense, tô falando, foi agora, foi ontem. Foi o último jogo do São Paulo, o último jogo, Atlético Paranaense e Fluminense. Então agora o Arboleda acaba de fazer um gol de cabeça e depois ele pega lá o Inter, lá em Porto Alegre, e faz um outro gol de cabeça. O Arboleda, ele sempre foi um exímio, excelente cabeceador. Lá na zaga. No ataque, ele nunca foi aquele cara de chegar e ser artilheiro. Desta vez, o cara tá sendo artilheiro. Está fazendo gols decisivos e levando o São Paulo lá pra cima na tabela. Então, pensar que o Crespo mudou a mentalidade, fez um treino ali, poxa, olha que coisa maravilhosa, olha o quanto mudou o São Paulo depois que o técnico Hernan Crespo chegou. Tá lindo de ver, está perfeito e é o tricolor paulista que não tem limite agora pra continuar crescendo. Vai pegar o Atlético do Paraná na Copa do Brasil agora nessa semana e o São Paulo lá. É absolutamente favorito. A coisa ficou muito boa pro nosso lado. Olha só, o Rodriguinho foi outro que deu uma declaração e ele deixou meio subentendido que agora com o Crespo tem justiça pra poder entrar e jogar. Ele fala que nos treinos agora ele vê o treino com justiça. Tipo assim, quem está treinando melhor vai lá e joga. O Rodriguinho, ele não entra ontem. Mas ele teve um problema na boca, acho que ele recebeu alguns pontos na boca, não sei se machucou no treino, eu sei que ele não estava relacionado pro jogo de ontem, mas antes, o Rodriguinho tem entrado e entrado muito bem com o Crespo. O Crespo tem dado confiança pra ele, e uma confiança que nos leva até pra um ambiente de não precisar, talvez, buscar um meia. Pense comigo, o Lucas Moura tá voltando. O Oscar volta muito em breve, outubro, fim de setembro. Nós não temos o Oscar, portanto. Só que aí você tem o Lucas Moura. O Alisson tá quebrando um galho. Você fala, só o Lucas e o Alisson é pouco? Seria. Se não tivesse aí jogando muito bem o Rodriguinho também. Agora você pensa, o ataque tá montado. Tem acho que 8 atacantes, 9 no time do São Paulo. Fora os contundidos. O São Paulo tem muito atacante disponível lá pro Crespo pra jogar. E aí você pega na meia, onde vai jogar um cara só. No sistema de 3 zagueiros é apenas um meia. Quando o Lucas voltar,
titular, ele pega a vaga do Alisson automaticamente, deixando o Bobadilla e o Marcos Antônio. Só que aí o Rodriguinho é um cara que ele pode ser esse jogador que vai do nada ser o reserva direto do Lucas Moura e batendo banco ali pra tentar tirar o Oscar da jogada. É claro que o Oscar não deve, neste ano aqui, perder posição pro Rodriguinho, mas o Rodriguinho se mostrando um cara muito competente, muito interessante, bem bacana pro time do São Paulo, eu acho que o Rodriguinho pode ser uma peça fundamental pro time do Tricolor e do técnico Hernan Crespo. O abraço da torcida São Paulina ele já tem, né? O torcedor São Paulino já abraçou o Rodriguinho. O cara, quando vem de Cotia, tem poucos meio termos, né? Ou ama ou não quer mais no São Paulo. E o Rodriguinho é um cara que o torcedor tem gostado muito. E a cada jogada que ele faz de efeito, cada jogada mediana, o São Paulo, a torcida vem a loucura elogiar o Rodriguinho. E está bonito de se ver. Olha só, o Patrick Pantera, lembra do Pantera? Ele está no Atlético Paranaense que vai pegar o São Paulo. Por falar em Rodriguinho, olha onde nós chegamos hoje. Temos o Oscar, que está fora, e o Lucas também, e o Rodriguinho jogando. O Patrick, que foi tratar o São Paulo mais ou menos, que peitar ali. Tudo bem que ele tinha seus motivos para dar uma peitada. Ele realmente era o melhor do São Paulo e era tirado no intervalo quando o Nestor e o Igor Gomes faziam o que queriam no time e nada acontecia. E o Patrick, vendo aquele cenário, Nestor e Igor Gomes, ele falou, sempre eu, professor? Pro Rogério Ceni. E aí ele foi sendo afastado e acabou que ele foi embora do São Paulo. Só que ele também não se ajudou na carreira. Ele vacilou nos times que ele jogou por aí, sobretudo no Santos, e ele acaba na Série B, jogando pelo Atlético Paranaense. Não tá em forma, aparentemente não está, mas contra o São Paulo foi o melhor que teve em campo. Então, olhando pra ele agora, vendo que o São Paulo pega o Atlético lá, agora temos que ficar de olho no Patrick. Não sentindo falta hoje. Hoje já não sinto mais falta do Patrick, acho que o São Paulo se encaixou e o time que o São Paulo tem colocado em campo hoje, a entrega do São Paulo em campo hoje, não é pra chegar também e falar, nossa, que saudade do Patrick Pantera. Não, mas nada muda o fato de que o São Paulo tem que ficar de olho. O São Paulo tem que ficar atento com ele, porque ele é um bom jogador que passou por aqui e nós conhecemos muito bem. O André Silva é um cara que não está se ajudando, né? O André Silva é um cara bastante questionado ali na torcida do São Paulo. É um cara que já virou reserva. Hoje o ataque titular do São Paulo é Luciano e Ferreirinha. E o André Silva não está dando conta do recado, levando alguns torcedores até pedirem pelo Dineno pra jogar. É claro que na Copa do Brasil não tem Dineno, porque o Dineno ele já jogou pelo Cruzeiro, mas no Brasileiro tem torcedor pedindo já a participação do Dineno. Mas quem segue à frente do Dineno é o Tapia. Quando você pensar, vai jogar Luciano e Ferreirinha como titulares. Poxa, beleza, zerou o ataque. Quando forem os reservas, pode ser o André Silva com o Tapia. Ou o Tapia tirar a vaga do próprio André Silva para dar espaço para um Lucas Ferreira ou talvez para um Luca, que ambos estavam bem ainda quando o técnico anterior lá estava. Então, se pensar por esse lado, o André Silva ele tá realmente perigando sair desse time do Tricolor. Tem que abrir o olho, André. Você tá precisando jogar um pouquinho mais depois que o São Paulo tem se encaixado melhor na tática do técnico Hernan Crespo. Por falar em o jogador Bobadilla faz um golaço. Já tinha feito um contra o Fluminense, desviado, anularam. Agora ele vai e faz um golaço, demonstrando que ele confia naquele chute dele. Sempre falei pra vocês, Marcos Antônio, segundo volante. Mas o Bobadilla eu falo desde antes, né? Que é um jogador que tem um excelente chute. Ontem, nem foi uma porra, foi uma bicuda, não foi. Ele deu um tapinha consciente, tirando do goleiro um golaço lindo de ver. E é um São Paulo que tem surpreendido ao colocar os seus volantes como volantes quando o São Paulo não tem a bola. Meias quando o São Paulo tem a bola. Bobadilla e Marcos Antônio hoje estão jogando fino da bola, redondinho. O Alisson, ele segue sem posição ali e não tá brilhando tanto. E o Pablo Maia, que no meu modo de enxergar tá jogando muito já, ele tá forte fisicamente. O poder de desarme dele já voltou a ser muito bom, ele cansa. Mas no jogo passado ele fez um gol também, né, na Copa do Brasil. Só que agora, você olha pro Marcos Antônio, a bola que tem jogado, e soma isso também ao Bobadilla, aí ficou complicado pra realmente alguém mexer nessa dupla de volantes aí. Quando o Lucas voltar, o time do São Paulo fica meio definido em todas as posições, podendo ter uma alteração do Cédric Soares no Mike e só. Mas nada, o resto, todos estão bem definidos e que timaço que o Crespo montou. Qual que é a diferença do Crespo pro Crespo anterior que veio pro São Paulo? Primeiramente, antigamente ele tinha nomes como Daniel Alves, que mandava e desmandava, e tinha também nomes como Pablo Felipe, jogando no ataque, que hoje tá meio afastado do Sport Recife, a torcida não quer mais ver o Pablo no Sport, e nós tínhamos o Vitor Bueno também, que ele simbolizava a falta de determinação e vontade. O Vitor Bueno, ele é um bom jogador, isso é meio indiscutível até já fui falado sobre o Vitor Bueno voltar para o São Paulo e tal. Eu não quero, jamais. A última vez que eu vi tava no Japão, é um time asiático, acho que é Japão mesmo. E aí o Vitor Bueno, ele teve um lance muito icônico, né? Que deixou a gente muito, assim,
a princípio falando, o que tá acontecendo? O Crespo, vocês percebem que na beira do campo ele é um lorde, ele é um cavalheiro. Ele pouco grita, ele não toma cartão, ele mal fala com os jogadores. Ele posiciona sempre ali de braço cruzado, terno, parece que não quer bagunçar o cabelo. É um cara, um cara elegante na beira do campo. Não fica ali brigando. E quando o Vitor Bueno faz uma jogada que ele vai no meio campo dividir com o jogador e o Vitor Bueno vira as costas, ele tem medo de tomar uma bolada. Ele vira assim, ó, sabe, com um pouco de medo até tomar uma bolada. O Crespo vira indignado no banco de reservas e fala: isso não pode fazer. E aí o Vitor Bueno ele foi tirando aos poucos. O Vitor Bueno, que era do São Paulo, junto com o Pablo, eles tinham esse Daniel Alves, eles simbolizavam um pouco um time sem ordem, sem comando. Um time que não tinha força física, força de vontade, confiança nas figuras de Vitor Bueno e Pablo. E o Daniel Alves era um cara assim, que você não manda nele, ele que mandava, ele fazia tudo o que ele queria. Quando esse Daniel vai embora pra Olimpíada, o São Paulo ganha o Paulista com o Benítez. Então é possível afirmar hoje que o que atrapalhou o Crespo na primeira passagem foi ter o Daniel Alves mandando e desmandando e ter os caras como Vitor Bueno e Pablo. Por que não? Talvez Léo Pelé, não me lembro agora, acho que não. Mas tinha caras assim muito esquisitos de ver jogando. E ainda mais, o que ele tem agora que é um fator diferenciado? Tem mais dois, na verdade. Um deles é que o Crespo, ele finalmente, ele volta mais ganhador. Ele ganhou o título no Catar, lá no futebol asiático, na Champions asiática. E se não bastasse, ele não é mais aquele bom samaritano, aquele bonzinho, aquele cara assim, acolhedor. Você vê as coletivas dele, ele tá na tampa, ele tá no limite. Ele não quer responder sobre contusões, sobre contratações, não quer responder sobre nada. O próximo jogo, eu não quero falar do próximo jogo, não é o momento. Tipo assim, e o que você acha do Ferreirinha? Eu gosto. O que você acha do Lucas Ferreira? Sim, gostei. Assim, ele tá poucas ideias, com meias palavras mesmo, ele já entendeu o que é o futebol brasileiro, como os jornalistas, como a galera trata a técnica quando perde 2, 3 seguidas, e ele está totalmente seguro, ele tá agora totalmente já sabendo o que vai acontecer nos próximos dias caso ele perca. Então volta muito mais experiente, muito mais cascudo e muito melhor para o time do São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!